E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que está as coisas? Como é que está a vida? Como é que está o seu dia a dia? Beleza? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, agradecendo a você que está aí assistindo o vídeo, muito obrigado, e agradecendo também sempre a Deus, né, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, então temos que agradecer a Deus, e agradeço a você que está aí me vendo, beleza? Ó, muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ó, tá aí, ó, @paulodharma1970 é o meu Instagram que está aqui embaixo, ó, @paulodharma1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta, beleza? Você é sempre bem-vindo aqui, muito obrigado mesmo, ó, agradeço. E se você quiser também ajudar com o canal, ó, vou deixar aqui 988-290-767-91 é o meu Pix, você está vendo bem aqui, ó, 988-290-767-91. Maravilha? Beleza? Esse é o Pix do canal, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta. A gente já volta já aqui para fazer uma conclusão de uma obra que há mais de um ano tá no meu pé, mas eu consegui completar a jornada, beleza? Então curta o vídeo aí, se inscreva no canal e comenta. Eu volto já. Valeu! Infinita Highway, bum 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 Highway, silenciosa Highway. Ó, beleza, gente? Tranquilo? Estamos aí de volta, né? Ó, há mais de um ano, há cerca de 1 ano e 3 meses, eu iniciei a leitura desse material aqui, ó, o Pistoleiro do Stephen King. Se eu não estou enganado, em julho de 2021. Em julho de 2021 eu comecei a ler essa obra do Stephen King, que, como eu venho falando, são 7 volumes. O último é esse aqui, A Torre Negra, que é exatamente o livro que eu concluí, esse calhamaço de 900 páginas aqui. E ao longo do tempo, né, quem vem me acompanhando aí, ó, o Pistoleiro, aqui, ó, Escolha dos Três, e também, ó, Terras Devastadas, Terras Devastadas, um universo enorme do Stephen King, uma coisa mega. O cara escreveu, sei lá, mais de 60, 70 livros, eu não tenho a quantidade aqui de cabeça, escreveu muita coisa entre os anos 70, 80, 90, 2000, então todo o universo dele interligado, ele construiu um material, construiu uma obra imensa, um negócio que eu confesso que eu não conhecia. O máximo que eu tinha conhecimento do Stephen King por leitura era o Iluminado, isso eu venho falando há bastante tempo. Então, nesse universo que é interligado, o Stephen King construiu em mais de 40 anos essa peça aqui, que é a Torre Negra, e foi concluído em 2004 o último volume, que é esse catatal aqui que mete medo em muita gente. E eu concluí a jornada, eu fechei os 7 volumes, eu concluí isso, ó. Dizem que tem um outro volume do Stephen King aí, dessa coisa da Torre Negra. Eu confesso a vocês que eu ouvi isso por aí, passarinho me contou, mas eu não me dei ao luxo de olhar para ver se isso é real ou não, se isso é fato ou não. De qualquer maneira, como eu concluí o 2004, essa aqui, estamos em 2022, nesse meio tempo, óbvio que ele deve ter escrevido mais uns 30 livros, que como ele escreve igual eu faço o vídeo, um atrás do outro, ele mal termina uma coisa, tá fazendo outra, eu acredito, se bobear, que deva ter alguma coisa do Stephen King, da Torre Negra, zanzando por aí. Torre Negra em quadrinhos, Torre Negra em filme, né, que tem nos streamings da vida aí, tem o Torre Negra, que eu assisti o primeiro vídeo, o primeiro filme, mas não botei muita fé e larguei de mão. Quem tiver curiosidade, aliás, eu até andei conversando com as pessoas aí que gostam do Stephen King, ou até com pessoas que não pegaram a Torre Negra porque tem medo exatamente desses catatais Stephen Kingianos, né? 7 volumes, tem medo de se embrenhar nesse universo. Essas pessoas estão tendo conhecimento pela série que tá aí rolando no streaming, que eu assisti, como eu disse, assisti o primeiro capítulo e achei fraquinho,
Mudou muita coisa do primeiro livro, eu praticamente abandonei e não mexi mais. Eu devo ter assistido lá na época que eu fui ler o primeiro volume, né, do Pistoleiro, que eu fui ler o primeiro volume, e eu larguei de mão, não dei mais atenção pro negócio. Enfim, como todos sabem, aqueles que acompanham e têm assistido os vídeos, têm assistido os vídeos, o Stephen King ele vai beber na fonte de tudo quanto é nerdice que você possa imaginar. E nesse volume, assim, os anteriores, ou ele mexia com o Mágico de Oz, ou ele ia para outra nerdice qualquer. Nesse último aqui, é a conclusão óbvia de toda a série, é o Senhor dos Anéis, óbvio. Primeiro que é a opção básica de você pegar aqui o Stephen King, com 1970, ele pensou em contar a história do Cavaleiro, do Holland. Ele tinha como base, óbvio, a história do J.R.R. Tolkien, né, o Senhor dos Anéis, que é a nerdice absoluta de qualquer ser humano que se embrenhe nesse universo. Então, o Senhor dos Anéis é o top do top. Então, o que ele vai fazer? Ele vai prestar homenagem óbvia ao Senhor dos Anéis, né? Vai prestar uma homenagem óbvia, que é o livro talvez que ele mais goste, porque assim, pro Stephen King não há nada maior do que o Senhor dos Anéis, né? Dentro da literatura. Então, o que ele vai fazer? Vou prestar uma homenagem ferrada ao Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o top, o livro, onde eu queria estar, o que eu queria ter escrito. Senhor dos Anéis, 1970, 2004. Nesse período, então, ele vai compor toda essa história do Holland, do Cavaleiro Solitário, vai juntar com os outros personagens, vai juntar com a Susana, vai pegar o Ed, vai pegar o tal do bicho lá que é chamado Oi, né? Ele vai juntar todos esses personagens nessa saga imensa, que, como eu disse, um ano lendo, por isso que as pessoas não entram nessa, né? Não vão, porque é muita coisa. Olha, vou dizer para vocês que chegar nesse final aqui, eu fui percebendo umas coisas interessantes, né? Nós deixamos aqui o Canção de Susana, que foi o volume 6, né? A Mia, aquele ser estranho, espiritual, tinha tomado conta da Susana, né? A Susana, ela tinha que gerar um ser, né? Essa Mia, ela propicia exatamente essa ideia de que a Susana tinha que gerar um ser, um anticristo, né? um anti alguma coisa, um anti que ia estar lá junto com a Torre Negra, aquelas coisas anticristãs, né? Que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Então tinha que gerar uma espécie de Messias. Esse Messias seria o Mordred. O Mordred, ele vai nascer aqui nesse volume 7. Ele vai surgir aqui nesse volume 7. A Mia, que é a mãe, ela espera essa criança com muita alegria. Elas descobrem que essa criança ela é filha do Holland. Não se sabe como ela foi concebida. Então nós deixamos na Canção de Susana, no volume 6, exatamente essa ideia. A gente adentra esse calhamaço aqui do ponto onde tinha ficado no anterior, do volume 6, que é a peregrinação da Mia com a Susana e o Mordred na barriga antes de nascer. E ele nasce. Só que quando ele nasce uma mescla de aranha, olha que beleza, uma aranha com aranha criança. E ele vai fazer algo com a mãe aqui que eu não vou dar, né? Não vou dar o spoiler, a mãe Mia, porque há uma separação aí. O Walter consegue fazer a separação do ser espiritual Mia, que passa a ser um ser presente, uma pessoa física, uma pessoa física. Então há a separação entre a Susana e a Mia. O que acontece? Isso foi algo pensado de repente por Stephen King, porque a Susana não podia morrer, né? A Susana, se ela tivesse como componente a Mia, esse ser espiritual guiando ela o tempo todo, se não houvesse essa separação, a Susana provavelmente iria morrer nas mãos do Mordred, do próprio filho, que é uma aranha. Olha que beleza. Nós temos isso. O começo da história, nós ainda também temos o pistoleiro Calahan, o padre, né? O padre pistoleiro que está junto com o Jake, né? Eles ainda têm que eliminar alguns vampiros,
que isso ficou, né, isso ficou com o final abrupto do livro 6. Como o Stephen King escreveu, eu acredito que escreveu o 6 e o 7 assim, numa carrada, numa paulada só, então ele teve que dar um final pro 6. Aí ele deixou muitas das questões não concluídas lá no volume 6, deixou pro volume 7. E esse volume 7 virou essa pilha aqui de 900 páginas. Virou esse monstrengo de 900 páginas que desagradou um monte de gente. Um monte de gente, assim, o próprio Stephen King teve que vir aqui na página final do livro dizer que problema, problema é de quem não gostou, porque o livro tinha que ser concluído, a saga tinha que ser concluída, senão ele ia passar o resto da vida escrevendo esse trem, entendeu? Aí ele tinha que concluir, as pessoas não gostaram do final, eu olhei nas redes sociais, olhei os vídeos por aí, a maioria das pessoas não gostaram não gostaram do final. E o Stephen King falou, gente, o importante não é chegar ao final, o importante é a jornada. Infinita Highway, 7 volumes, você faz um livro desse tamanho, você faz um catatal desse aqui, para as pessoas olharem e falar, que final bosta, que diacho de final de livro é esse, meu Deus do céu. Mas ele falou, gente, eu tinha que fechar, eu tinha que concluir. Ele queria escrever. E o trem não acabava. Muitos até disseram, eu vi nas redes sociais, né, muitos disseram que o Stephen King, com essa mania dele de não planejar, né, ele não planeja o que ele vai, ele simplesmente senta antigamente era na máquina de escrever, depois passou a ser no computador, no Macintosh. Ele sentava e ia escrevendo. Enquanto as ideias iam fluindo, ele ia colocando no computador, no papel. E o negócio tende a virar uns... Vocês já viram a grossura do tal The Stand? Se eu não estou enganado. É um livro que deve ter mais de 1000 páginas. Se Deus me livre. Eu não tenho... Eu digo aqui para vocês aqui com a maior sinceridade. Eu não tenho medo de livro grosso. Nunca tive. Esse aqui mesmo, eu acho que eu levei o quê? Umas 2 semanas lendo. Umas 2 semanas. Isso porque eu estava lendo outras coisas. Então o que acontece? Você vai lendo, o trem não acaba. O trem não acaba. Você chega na página 500, vai ter 400 pra você ler. E o negócio é arrastado. Até o meio do livro tem a participação, a própria participação do Stephen King, né? Naquela metaficção, chamada metaficção, que o autor ele vai conviver com os personagens. Que isso eu acho legal pra caramba, eu gosto disso. Ele vai colocar fatos da vida dele, fatos do dia a dia, o acidente que ele teve em 1999, que um carro na estrada quase o matou quando ele estava fazendo corrida. Ele vai trazer isso pro livro. Isso é brilhante. Ele vai trazer fatos da vida dele, ele vai se colocar como personagem do livro. Isso é legal. E isso já veio nos últimos 2 livros anteriores a esse aqui. Quando você descobre que o Stephen King que é o autor de tudo, né? Ele é o burilador de tudo. Isso traz uma metalinguagem sensacional. E você vai descobrir que particularmente todos os livros dele têm a ver com Torre Negra. Então tudo que ele escreveu, quando eu descobri exatamente na Hora do Vampiro, que um livro de 1975, que o Stephen King escreveu lá, o Padre Callahan, lá em 1975, publicado, o segundo livro dele, que ele ia ter um desenvolvimento de história a partir do 5, eu achei isso extraordinário. Quando eu li A Hora do Vampiro, eu falei, cara, isso é muito bom. Eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas brincadeiras, né, de metalinguagem, eu gosto disso. Eu chamo até muitas vezes de quarta parede, não sei nem se é o termo correto. Mas quando ele colocou lá no Lobo de Cá, lá no volume 5, que o Stephen King, justamente o autor da Hora do Vampiro, era o responsável por toda essa bagunça aqui, e que só por conta dele, né, o Holland e os demais personagens, eles precisavam de continuar funcionando dentro da história. Isso é fantástico. Só que chega no 7, quando você vai lendo, tem um monte de situações, né, que nem dá para colocar aqui no vídeo, nem dá para falar muito, porque senão eu vou ficar 2 horas falando. Eu teria que fazer uns 3 vídeos. falando só com esse livro aqui para poder dar conta de todo o material
que o raio do Stephen King coloca aqui nesse nosso queridíssimo A Torre Negra, né? O volume 7. Entendeu? Então eu vou dar umas lidas aqui em algumas coisas que eu separei, assim, ver se, assim, para ver se vocês se animam a ler, que não é fácil, eu confesso que não é fácil, tá? Não é uma brincadeira fácil, as pessoas preferem assistir, né, um filme de 2 horas ou uma série de 40 minutos do que pegar um livro de pegar uma saga de 7 volumes, que o último livro tem 900 páginas. Quem é que faz isso hoje em dia? Quem faz isso hoje em dia? Você maratona uma série, né? Sei lá, com tipo Supernatural, com 15 temporadas. Mas para você pegar 7 volumes, né? 7 livros de uma saga e você destrinchar e chegar no último livro, você descobrir que ele tem mais de 900 páginas, isso desanima qualquer cristão. Desanima qualquer cristão. Então eu separei algumas passagens aqui para ver se as pessoas se animam, né, a ler. Né? Tá difícil esse negócio de leitura hoje em dia, tá complicado. Com tanto entretenimento que nós temos aí, com computador à mão e celular, o próprio Stephen King, ele tá passando todos os materiais, assim, ele sempre foi de filme. Ele sempre foi, os livro vira filme, porque as pessoas, elas não leem, definitivamente elas não leem, elas preferem assistir um filme. Então o Stephen King, inteligentemente, ele vai ganhar dinheiro escrevendo, aí depois o material dele vira filme. Aí o Torre Negra provavelmente deve estar aí rolando aí, sabe-se lá que tipo de adaptação que eles devem ter feito aí, aquelas coisas que eles fazem para entreter, né? Mas, assim, pelo menos para mim, leitura ainda é algo primordial, beleza? Então vou ler aqui um pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui se o negócio deu muito comprido, porque se for comprido também as pessoas não assistem. As pessoas não assistem, porque elas gostam de coisa curtinha, tipo TikTok. Então se você faz uma coisa muito longa, né? Um catatal desse de 900 páginas, as pessoas não leem, as pessoas não assistem. Você faz vídeo de 3 horas, as pessoas não assistem, gente. Tem que ser, hoje é TikTok. Hoje o que faz o mundo é o raio do TikTok. Então se você fizer uma coisa muito comprida, as pessoas não veem, não assistem. Elas não assistem, elas não leem. Não sei que raio de mundo é esse que as pessoas vivem, mas é isso. Eu me acostumei em outros paralelos aí, né, outros universos paralelos do Stephen King, outras realidades, onde o primordial, o básico, era a leitura. Você tinha outros entretenimentos, você tinha cinema. Você ia pro cinema lá, pagava o seu ingresso, ia lá pro cinema ver o filme, 2 horas. Você tinha que ficar sentado lá, 2 horas bonitinho. Ou se você fosse um fumante, pena, você ia perder cenas do filme se você ter que sair para fumar. Mas você sentava lá 2 horas ou 3 horas em frente do cinema, ficava lá vendo o filme lá até acabar. Paciência. Conforme as coisas foram se modificando nesses universos paralelos aí, hoje o entretenimento é de 50 segundos. É menos de 1 minuto. Que é o que a pessoa consegue, né, segurar. Mais de 1 minuto já fica complicado. Já fica muito complicado. Então, eu vou fazer uma leitura aqui. Se você quiser continuar. Se você chegou até aqui, nesse catatal de 7 volumes. Se você chegou, ó, 7 volumes. E cada um mais grosso que o outro, ó, os 6, ó. Esse aqui na edição americana, você pode ver que já não é muito, ó. Não é muito curtinho. Não é muito curtinho. O Stephen King, pelo amor de Deus, diminui aí um pouco, porque senão o povo não lê. O povo não lê. O povo só assiste coisa de 50 segundos. E olhe lá. Daqui a pouco vai ser de menos de 10 segundos. Pelo andar da carruagem, nessas realidades paralelas, né? Vai ser 10 segundos, 1 segundo. Já foi. A pessoa já está cansada. 1 segundo, 2 segundos, a pessoa já está cansada. Beleza? Então eu vou ler aqui vou ler aqui o trecho aqui. Continue aí, não saia, beleza? Ó, salve John, eu te vejo muito bem. Isso é na página 129. Ah, também vejo muito bem, disse John Collum. Claro como o dia. Ele esboçou uma continência embaixo da beirada do boné e sobre o emaranhado das sobrancelhas. Depois virou o queixo na direção de Ed. Meu jovem. Longos dias e belas noites, disse Ed, tocando a testa com os nós dos dedos. Não era daquele mundo, não era mais, e foi um alívio desistir da pretensão. Isso é uma bela coisa para se dizer, John observou. E depois, cheguei primeiro, achei que ia. Holland deu uma olhada nos bosques de ambos os lados da estrada
e na faixa de escuridão que avançava pelo céu. Não acho que seja, não acho que este seja bem o lugar. Na voz dele havia a óbvia sugestão de uma pergunta. Não, não é bem o lugar onde se quer acabar, John concordou, dando uma baforada no cachimbo. Passei por onde você quer acabar em meu caminho para cá e lhe digo o seguinte, se pretende palestrar, é melhor fazermos isso aqui. Se for para lá, não será capaz de fazer nada a não ser ficar de boca aberta. Um risco que não podemos aceitar. Por um momento seu rosto brilhou com a cara de uma criança que acabou de prender o primeiro vagalume no vidro. Ed achou que o homem estava sendo realmente sincero. Por quê? Ele perguntou. O que tem lá? Há aparecidos? Ou é uma porta? A ideia lhe ocorreu e logo se apoderou dela. É uma porta, não é? Está aberta. John começou a balançar a cabeça, depois pareceu reconsiderar. Pode ser uma porta, disse esticando o nome até ela se transformar em algo suntuoso, com um suspiro no final de um dia longo e difícil. Porta! Não parece exatamente uma porta, mas... pode ser. Algum lugar naquela luz? Pareceu refletir. Mas acho que vocês, rapazes, querem palestrar. E se subirmos para Carahi, não haverá nenhuma palestra. Só vocês parados aí com o queixo caído. Cullen atirou a cabeça para trás e riu. E eu também. John deu de ombros. Um monte de gente com propriedade de frente para o lago dá nome às suas casas. Acho que pagaram muito por elas e querem ter uma grife particular. Seja como for, Cara está deserta agora. É de uma família chamada McCrae, de Washington, que já a colocou à venda. Deram azar. O homem teve um acidente vascular e a mulher... O polegar fez um gesto em direção à boca sugerindo bebida. Ed abanou a cabeça. Havia muita coisa em torno daquela caçada da torre que não compreendia, mas também havia coisas que percebia sem precisar perguntar. Uma era que o centro da atividade dos aparecidos naquela parte do mundo era a casa na via do casco da tartaruga que John Cullen identificou como Carahi. E ao chegarem lá, iam descobrir que o número da casa, o número que estava na frente da entrada da garagem, era 19. Ed ergueu os olhos e viu a nuvem de tempestade se movendo com disposição sobre o lago Quasar, para oeste na direção das Montanhas Brancas, um lugar quase certamente chamado de Discórdia, num mundo não muito longe dali, ao longo do caminho do feixe luminoso. Sempre ao longo do caminho do feixe luminoso. O que você sugere, John? Holland perguntou. Cullen apontou a cabeça para a placa indicando Beckhard. Sou caseiro de Dick Beckhard. Desde o final dos anos 50, ele disse. Um homem bom. Agora está em Washington fazendo alguma coisa para o governo Carter. Carter. Tem uma chave da casa. Acho que devemos ir para lá. É quente e seco e aqui fora o clima não vai continuar assim por muito tempo. Vocês, caras, podem contar a história de vocês e eu vou ficar na escuta, que é uma coisa que sei fazer muito bem. Depois podemos dar uma corrida até Cara. Eu simplesmente nunca. Cullen balançou a cabeça, tirou o cachimbo da boca e olhou para eles com ostensiva admiração. Nunca vi nada igual, é o que estou dizendo. Era como se eu nem soubesse olhar aquilo. Vamos, disse Holland, vamos todos no cartomóvel, claro. Aí ele vai contar a história aqui. Quer dizer, como eu falei, são muitas situações, são muitas coisas que acontecem aqui. É assim, para quem gosta de história, para quem curte uma aventura longuíssima, tipo o Senhor dos Anéis, que todos os nerdólatras do universo, todos eles leem o Senhor dos Anéis. Então vão imaginar que o Stephen King também queria ter o seu Senhor dos Anéis, né? Ele queria ter o seu Senhor dos Anéis, ele queria ter a sua Crônicas de Nárnia, que ele vai citar aqui, ele queria ter o seu Harry Potter, que também vai estar aqui. Todos esses universos interligados, tudo que ele construiu ao longo de mais de 40 anos escrevendo, 50 anos escrevendo, está nessa saga. Está aqui. Você vai ter assim, muito do que ler, muito. Se você é fã de Senhor dos Anéis, se você gosta do Gollum, se você gosta de todo aquele universo, né, lá da Terra-média, etc, você vai adorar pegar esses 7 volumes e destrinchar. Eu até esses dias agora eu tenho um amigo que perguntou se por acaso eu tinha isso aqui, ó.
É, o que que era que ele que me perguntou, né? Se eu tinha o Senhor dos Anéis, oi. Eu falei, não, não, não. A edição que eu tenho é da biblioteca, eu não tenho o Senhor dos Anéis. Porque a pessoa falou, poxa, se você tivesse Senhor dos Anéis, me passa. Por que que não é? O Senhor dos Anéis é o coqueluche do, né, é a lindeza maravilhosa de todo nerdólatra, de todo ser que gosta de aventuras, histórias bem passadas em outros universos, outros mundos. Então, o Senhor dos Anéis é interessante, mas também o Stephen King também é interessante pra caramba. Hoje, eu posso dizer que o Stephen King é o melhor escritor da América. Desse vivo, né? Porque morto tá distante. Ele nunca, quando morrer, vai deixar de ser. Mas vivo, hoje, ele é o melhor escritor da América. Não tem nenhum escritor na América hoje melhor que Stephen King. Beleza? Beleza? Se você não concordar, não precisa me xingar, tá? Se você não concordar. Mas a maioria dos velhos, a maioria da galera velha, já vem nesse Stephen King há muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu cheguei agora, há cerca de 1 ano e tanto, 2 anos, cheguei, não vou sentar na janelinha, mas o Stephen King é muito bom. Olha aqui, uma outra passagem, ó. Susana chamou, Suzy, você está aí? Será que algum de nós, exceto nos sonhos, espera voltar de fato a estar junto de seus amores mais profundos quando eles se afastam, mesmo que só por alguns minutos, para cumprir uma tarefa das mais banais? Não, de jeito nenhum. Cada vez que saem de nossas vistas, nossos corações os dão como mortos. Tendo recebido tanto, é o nosso raciocínio. Como poderíamos esperar não sermos levados tão baixo quanto Lúcifer pela tremenda presunção do nosso amor? Isso aqui é a Susana. Deixa eu ver outra passagem. Separei um monte. Um monte aqui. Tem um monte. Olha aqui, ó. Há uma frase, o elefante na sala de estar, que descreve como é viver com um viciado em drogas, um alcoólatra, um transgressor. Pessoas que nunca viveram um relacionamento desses, às vezes perguntam, como você permitiu que uma coisa dessas continuasse por tantos anos? Não viu o elefante na sala de estar? E é muito difícil que alguém, vivendo numa situação mais normal, entenda a resposta que mais se aproxima da verdade. Me desculpe, mas ele já estava lá quando me mudei. Eu não sabia que era um elefante, pensei que fosse parte da mobília. Chega o momento de bocas abertas para algumas pessoas, as de sorte, em que elas de repente percebem a diferença. E esse momento chegou para Walter, mas por uma pequena diferença chegou tarde demais. Assim, os personagens principais aqui, gente, ó, os personagens principais aqui vão rodar. O Walter, cara, o homem escuro, o homem da roupa preta, que vem lá desde o primeiro volume. Assim, não teve um final muito glorioso, né? O Stephen King deixou ele partir dessa para melhor da forma mais idiota possível, segundo alguns que eu andei olhando por aí, entendeu? Eu sou de boas, eu tranquilo, não vou reclamar com o autor, né? Não vou brigar com o autor, porque o autor sentou a escrever, era a vontade dele, um abraço. Mas muita gente reclamou do final do Walter e de outros personagens que vêm praticamente desde o segundo volume para cá. Por isso é que lá no final o Stephen King vai dizer assim, gente, ó, não me escrevam, não me mande mensagens me xingando. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Esse era o final que eu tinha. Era o final que eu tinha pro um negócio que eu há mais de 40 anos estava escrevendo. Então não me xinguem. Não me xingue. Porque todo mundo achou insatisfatório. Todo mundo achou insatisfatório o final. Não, e o próprio autor também diz que era o final que ele tinha que fazer. Ele também não achou satisfatório. Ele não achou legal. Entendeu? Depois de você escrever, né? Depois de você burilar. Finais, sim, é igual final de série, cara. Final de série. Nunca é aquela coisa que te agrada. Eu sou muito resolvido com isso. Eu tenho muita boa... Porque, assim, você assiste uma série, 1, 2, 3, 4, 5, 10 temporadas. E você chega lá na 10º, último episódio, é uma porcaria. E o povo grita, xinga, bate, quer bater em sei lá quem. Gente, paciência, é aquilo ali. Eu já assisti séries que o último episódio foi uma porcaria. Paciência, assim, eu entendo essa coisa da jornada, eu entendo essa coisa do caminho.
Claro que se eu fosse comparar, né, Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, o volume 7, não é, ali é altíssima literatura, ali é top, ali é outro universo. Você não tem que reclamar dos 7 livros do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, né? La Recherche de Tempo Perdu. Você não vai reclamar, porque é o Marcel Proust. A gente está tratando aqui com o Stephen King. O Stephen King não é o Marcel Proust. Ponto, tá bom? Mas ele hoje, pelo nível que nós temos de escritores, pelo nível que nós temos no mundo que tá aí, o Stephen King hoje é top, cara. É top, sinto muito. Vai dormir, como é que é? Vai morder tapete. É o que nós temos, é o maior escritor da América vivo, ponto. Ninguém é melhor que Stephen King. Ninguém hoje escreve e escreveu tanto com qualidade como Stephen King. Sinto muito. Aqui, ó. Então, Walter das Sombras tinha perambulado durante muito tempo e sob uma centena de nomes, mas a torre sempre foi a sua meta. Coitado desse Walter das Sombras, viu? O cara rolou, seis livros, rodou, para ter um final, um final bem duvidoso, tá? Bem duvidoso. Mas a torre sempre foi a sua meta. Como Holland queria subir até seu topo e ver o que vivia lá. Você não vai chegar lá, meu filho. Sinto muito pra você. Você não vai chegar lá. O autor não quis. E ver o que vivia lá. Se alguma coisa houvesse. Não pertencera a nenhuma das cliques, cultos, fés e facções que tinham surgido nos confusos anos desde que a torre começara a vacilar. Embora usasse seus sigils quando lhe convinha. Seu serviço para o Rei Rubro era uma coisa tardia, como era o serviço para John Farson, o homem bom que mergulhara Gilead, o último bastião da civilização, numa maré de sangue e assassinato. Walter executara sua própria cota de crimes naqueles anos, vivendo uma vida longa e apenas quase mortal. Testemunhara o fim do que ele então acreditara ser o último quartet de Holland, na colina de Jericó. Testemunhara era um certo excesso de modéstia por todos os deuses e peixes. Sob o nome de Húrin, Filaro lutara com o rosto pintado de azul, gritara e atacara com o rosto dos bárbaros fedorentos e tinha acertado o próprio Cuthbert Allgood com uma flecha no olho. Ainda assim, durante tudo aquilo, nunca tirara seu olhar da torre. Talvez tenha sido por isso que o maldito pistoleiro Roland de Gilead, com o sol se pondo e encerrando o trabalho do dia, foi o último deles. Conseguir escapar, tendo se enterrado numa carroça cheia de mortos e saindo escondido ao pôr do sol para fora da pilha de massacrados pouco antes que tudo fosse posto em chamas. Vira Holland anos antes em Megis e foi lá também que perdera a chance de acabar com ele, por culpa principalmente de Eldred Jones, o sujeito da voz trêmula e cabelo grisalho e comprido, e Jonas tinha pago por isso. O rei tinha lhe dito então que os problemas com Holland ainda não estavam encerrados, que o pistoleiro iria começar o fim das coisas e acabar causando a queda daquilo que queria salvar. Walter só começou a acreditar nisso no deserto de Moraine, onde certo dia, ao olhar para trás, descobriu um pistoleiro em seu rastro, um pistoleiro que tinha envelhecido nos últimos anos. Ele, no entanto, só chegou a acreditar realmente no que estava acontecendo quando Mia reapareceu cumprindo a velha e sombria profecia ao dar à luz um filho do rei Rubro. Certamente a velha coisa vermelha não tinha mais utilidade para ele, mas mesmo em seu encarceramento e insanidade, ele, a coisa, continuava sendo perigoso. Contudo, até Holland, para completá-lo, talvez para fazê-lo maior que seu próprio destino, Walter das Sombras, fora pouco mais que um nômade sobrevivente dos velhos tempos, um mercenário com a vaga ambição de penetrar na torre antes que ela desabasse. Afinal, não fora isso que o tinha levado ao Rei Rubro? Sim. Mas como eu falei, sinto muito para você, não vai rolar. Outros personagens, assim, como a torre tá lá, né? Muitos dos personagens principais aqui que vão fazer companhia ao Holland vão ficar pelo meio do caminho, entendeu? Só um dos companheiros do Roland vai conseguir, né? Assim, não vai acompanhar o Holland no final, não vai acontecer, mas assim, vai desagradar um monte, porque o final desse personagem, por exemplo, assim, é totalmente abrupto, né? A pessoa simplesmente desiste, vira pra lá, não quero mais, assim, não quero mais,
vou cuidar da minha vida, tem uma porta aí, deixa eu entrar por essa porta aqui e ir embora. Aí esse personagem, esse personagem vai voltar para Nova York em 1987 e vai encontrar com outros personagens lá nesse outro universo paralelo, que são universos e universos, portas e portas e portas. E por aí vai. Ó, tem aqui, como eu falei, tem referências ao Senhor dos Anéis, obviamente. Tem referências olha só isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, porque como eu tô lendo nesse momento, eu tô lendo mais uma dessas sagas birutas, né? Que só eu mesmo para me enfiar nessas. Eu tô lendo Crônicas de Nárnia. A referência que ele faz aqui, ó. Crônicas de Nárnia, ó. Era apenas um guarda-roupa. E aliás, um guarda-roupa de escritório. Guarda-roupa. Estreito e cheirando a mofo. O antigo blazer vermelho tinha uma plaqueta de latão no bolso da frente com a palavra chefe de expedição estampada nela. Stanley foi abrindo caminho para os fundos do guarda-roupa que não passava de uma parede branca. Os cabides batiam uns nos outros fazendo barulho. Jake teve de ver por onde andava para não cair em cima de Oi. Ele sempre tivera uma leve predisposição para a claustrofobia e já começava a sentir os dedos gorduchos do Senhor Pânico acariciando seu pescoço. Primeiro de um lado, depois do outro. O Reasas tilintava abaixo em sua saca. 7 pessoas e um Zé Trapalhão amontoados no guarda-roupa de um escritório abandonado? Era loucura. Ele ainda podia ouvir o ronco dos motores se aproximando. O encarregado daquilo chamava-se O Fuinha. Dê-me as mãos, Ted murmurou, e se concentrem. Strict Tet, Susana repetiu, mas para Jake, dessa vez, ela soava pouco convincente. Pequena Ag. Ed começou e então se deteve. A parede branca no fundo do guarda-roupa tinha desaparecido. Em seu lugar havia agora uma pequena clareira com grandes pedregulhos de um lado e uma encosta íngreme, forrada de mato do outro. Jake estava disposto a apostar que aquilo era o tal do Stick Tet. E sendo um caminho para escapar daquele espaço fechado, estava deliciado em vê-lo. Stanley deu um pequeno gemido de dor, esforço ou ambos. Os olhos do homem estavam fechados e lágrimas escorriam de suas pálpebras. Agora, disse Ted, abra o nosso caminho, Stanley. E para os outros, acrescentou, e tentem ajudá-los, ajudem pelo amor de seus pais. Jake tentou se concentrar numa imagem do morrinho que Ted apontara pela janela do escritório e começou a avançar. Segurava a mão de Holland na frente dele e de Susana atrás. Sentiu um bafo de ar frio na pele suada, então atravessou para a encosta do Stick Tit em trovoada, pensando brevemente no Sr. C.S. Lewis e no maravilhoso guarda-roupa que levava a Nárnia. Não saíram em Nárnia. Não saíram em Nárnia. Ele vai fazer referência ao bonitinho lá do... Como é que é, meu Deus? Do menininho mago. Ah, cara, fugiu agora da memória agora o menino mago. Deixa eu ver se eu acho aqui a... Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Harry Potter, lembrei. Hey, Harry Potter. Ele vai fazer referência ao Harry Potter, entendeu? Ele vai falar do Harry Potter aqui. Tem uma passagem aqui que ele fala do Harry Potter, que tem aqui... Propriedade do Esquadrão 449, 24 pomos de ouro, modelo Harry Potter, serial, não sei o que, não brinque com... Ele vai fazer tudo que você imaginar de nerdice, ele vai juntar nesse catatal aqui. Assim, como ele tinha que fazer um negócio extensíssimo, como ele tinha que montar um livro e pelo visto ele não queria acabar nunca de escrever isso aqui, porque ele não queria se despedir depois de 50 anos fazendo esse material, ele não queria ir embora disso aqui, né? Então ele adiou o máximo que ele pôde. Ele passou o tempo que ele podia, escrevendo, e cada vez que ele escrevia mais. E o negócio foi se alargando. Portanto, pessoas, né, tem muitas passagens aqui que eu separei, mas se eu for ler todas as passagens aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. E a gente sabe que as pessoas só assistem coisa de 50 segundos, né? Imagina de 2 horas. Então, leiam. Ó, é uma despedida desse Stephen King. Eu quero ler o Insônia, que faz referência aqui, nesse livro aqui, o Insônia, um livro dele de 95, que ele faz referência ao Rei Rubro, tá? Eu quero ler. Eu vou dar um tempo agora de Stephen King, né? Depois de 1 ano e tanto, e além de ter lido A Hora do Vampiro, mas, assim, é excessivo, né? Foi mais de... Eu não imaginava que eu fosse passar tanto tempo lendo o negócio, né? Pra variar. Eu achava que eu fosse levar menos tempo, mas levei mais de 1 ano. Depois, quando eu fui olhar, fui fazer as contas... Levei mais de 1 ano lendo esse material.
é a hora de realmente dar um tempinho no Stephen King. Eu vou ler outras coisas. Não vou mexer, não vou ler o Insônia agora, tá? É algo que eu fiquei curioso. É o próximo livro do Stephen King que eu vou ler, tá? Mas não vou ler agora. Não vou mexer com isso agora. Então, gente, olha, finalizando a jornada, Stephen King, A Torre Negra, com um final bem interessante, para dizer o mínimo, né? Você pode, eu vou dar só uma ideia. Só uma ideia, se você souber do Pingo, né? O Pingo, para quem sabe ler um Pingo é letra, vou botar esses dois livros aqui, o primeiro com o sétimo, o Pistoleiro com o sétimo, tá? Referências, nós chegamos aqui no final desse e nós temos aqui o Pistoleiro, beleza? Se você souber ler, eu não vou dizer mais, porque senão eu estrago, senão as pessoas aí que não vão ler mesmo, né? Se eu ficar contando muito de qual é da história. Assim, é muito legal, é muito bacana, vale a pena pra caramba. O Stephen King, Torre Negra, volume 7. Se você não gostou, se você leu não gostou, fala pra mim. Comenta aí o que você não gostou. Se você leu, porque eu não boto muita fé nas leituras do pessoal de hoje em dia, né? Essa galera de hoje em dia, lendo volumes de 900 páginas. Eu realmente não boto muita fé nisso hoje em dia. Não boto fé. E o Stephen King no meu canal, ele não é dos mais populares, tá? Existem outros autores mais populares, mas no meu canal ele não é dos mais populares. O primeiro volume até deu muita visualização. Agora os restantes não deram tanto não. Porque aí o pessoal pegou o primeiro, né? O primeiro vale. Depois, a sequência dos outros, o pessoal deixou pra lá. Beleza? Mas curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta, canal Paulo Darwin 1970. Hoje eu dei uma passadinha nesse volume infinito do Stephen King aqui, volume 7 do Torre Negra, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí. Valeu, até a próxima, até o próximo, porque esse aqui, eu fechei, eu concluí, eu fechei isso aqui. Beleza, gente? Valeu, até a próxima, tchau!